A Lava Jato está cercada por todos os lados. Primeiro, o novo Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, reconheceu as mensagens do Intercept como verdadeiras. Então isso vai mudar a maneira como a PGR trata os processos. Eu não creio que vai ser uma guinada assim do dia para a noite, mas vai mudar. E não vai mudar de bem com a Lava Jato não, porque as mudanças de cargos que ele está fazendo mostram que ele não confia na Lava Jato. Ele, inclusive, vai criar um órgão para fiscalizar a Lava Jato, para controlar tudo que se passa lá. Outra, eu vou deixar vocês com 1 minuto da fala do Gilmar Mendes hoje, onde ele enquadra 3 ministros do STF, ele joga na cara deles a Vaza Jato. Eu podia adiantar, mas só olha a fala do Gilmar Mendes. Eu já comento isso e mostro por que o Sérgio Moro e a Lava Jato estão encurralados. Veja. Dallagnol teria revelado ainda que os procuradores da Lava Jato podiam contar com ele, com Fux, com o que fosse preciso. Ao saber do diálogo, Moro sagra. In Fux we trust. Até o próprio relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, que sempre se destacou pela sua mais absoluta integridade e isenção nos seus posicionamentos, era taxado como um juiz conivente com a organização criminosa de Curitiba. Em outra conversa, Deltan aponta: caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, o Fachin é nosso. Sequer a ministra Carmen Lúcia foi poupada. Após tomarem ciência de uma DPF ajuizada pela Rede Sustentabilidade, houvera sido distribuída à eminente ministra, os procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de frouxa. Pois bem, o Gilmar Mendes fez o que todos nós queríamos ter feito. Ele jogou na cara dos ministros do STF. O Fachin é nosso, In Fux we trust, e Carmen Lúcia, frouxa. Frouxa. E ainda fez aquela cara dele. Enfim, a gente não gosta do Gilmar Mendes porque ele é tucano, ele sempre protegeu o PSDB, ele foi um dos bastiões do golpe, mas ele está contra a Lava Jato. O Flávio Bolsonaro ontem saiu a notícia de que ele votou para derrubar os vetos do pai dele, do Jair Bolsonaro, na lei do abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade é uma lei que o Sérgio Moro reclamou muito. É uma lei que tornaria crime várias práticas da Lava Jato. O que o Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram contra o Lula já seria crime, eles estariam presos se essa lei existisse antes. Como a lei não pode retroagir, eles não estão presos, mas é uma lei que eles estariam presos. O Bolsonaro vetou várias partes dessa lei. Mas, dias depois, o filho dele, o Flávio, votou para derrubar os vetos do pai. Por quê? Porque o veto do Bolsonaro foi simbólico, foi um veto simplesmente para a turma dele, o gado bolsonarista, a parte do gado bolsonarista que ainda está com a Lava Jato, que ainda está com o Sérgio Moro, para que eles não reclamassem, para que eles não chiassem, para não causar intriga. Mas aí, nas notícias, nos bastidores, ou seja, naquilo que não é muito noticiado, no Senado, porque as votações não são noticiadas como cada deputado votou. Aí foi lá o Flávio Bolsonaro e votou para derrubar os vetos do pai. E essa notícia não é amplamente divulgada, nem todo mundo sabe disso. E no gado, eles censuram essa notícia o quanto podem, eles fazem de tudo para abafar. Por quê? Porque o Bolsonaro está contra o Sérgio Moro, ele ainda está contra o Sérgio Moro. Não há dúvidas disso. O Bolsonaro sabe que o Moro quer ser presidente, assim como ele sabe que o Rodrigo Maia quer ser presidente. O Eduardo Bolsonaro falou, faz 2, 3 dias, parece até que ele veio aqui no canal e viu um vídeo meu em que eu comento disso. Ele falou, CPI das fake news vai acabar com o governo Bolsonaro, eles vão enquadrar o Bolsonaro e dizer que foi eleito com base em fake news, vão pedir o impeachment do Bolsonaro e vai caber ao Rodrigo Maia decidir. E a gente já sabe a decisão dele. Por isso que o Eduardo Bolsonaro falou isso. Eu falei sobre isso faz 2 semanas, mais ou menos. Eu falei que vai acabar sim, só que, na minha opinião, meu desfecho vai ser que o Rodrigo Maia vai usar isso para tentar uma eleição indireta, derrubando o Bolsonaro no TSE, onde ele tem poder, o Rodrigo Maia, onde ele tem influência, derrubando o Bolsonaro ali, ele consegue se eleger por uma eleição indireta em 2021, no comecinho de 2021. Esse é o plano Rodrigo Maia para ser presidente, ou tentar aproveitar o que vai rolar com a CPI da fake news, o escândalo que vai ser, porque vai dar escândalo, a gente sabe disso, e tentar
criar um parlamentarismo, que aí ele também é eleito primeiro-ministro, ou seja lá o que for. Enfim, o Rodrigo Maia quer isso, o Bolsonaro sabe e eles estão todos contra o Moro. E aí vem o STF e enquadra a Lava Jato como fez hoje. O STF decidiu por 7-4 que esses processos serão anulados e amanhã vai decidir a modulação. Eles vão tentar um jeito de enquadrar para que seja caso a caso. Caso a caso torna a decisão política. Por que política? Porque caso a caso vai depender do juiz decidir, nesse caso o réu foi prejudicado, então o processo é anulado. Nesse caso não foi prejudicado, então o processo não é anulado. Eu, Thiago, não tenho opinião sobre se é bom anular a condenação do sítio de Atibaia agora ou se não é. Por que não? Porque se anular essa condenação, o processo volta 9 meses, mas vai voltar mais de 9 meses. Vai voltar 1 ano, 2 anos, porque o novo juiz, que é o Bonar, eu falei dele faz 3, 4 dias, ele vai ter que refazer o processo inteiro. Aí quando o Lula pede a suspeição do Sérgio Moro para anular todos os processos, lembra que o Lula tem um habeas corpus pedindo a suspeição do Sérgio Moro. Ele não consegue anular mais o do sítio de Atibaia, porque o processo vai voltar para outro juiz. E aí o Lula consegue anular o processo do Tríplex, mas o do sítio de Atibaia volta para a mão de um juiz que é amiguinho do Moro, que é da turma de Moro e Dallagnol e que já aprovou, eu falo isso no vídeo, assistam o meu vídeo, eu dou exemplos, vários exemplos de como esse juiz está contra o Lula, assim como o Sérgio Moro estava, e que o Lula não terá um julgamento justo com esse juiz. Como sem prova ele será condenado novamente. Então, eu não sei se é bom, porque as movimentações estão sendo tão intensas, o STF parece que vai, mas não vai. Aí o Toffoli cria uma modulação. Aí o Marco Aurélio de Mello, que sempre votou a favor do Lula, que chegou a entregar um pedido para que se julgasse a segunda instância, ele fez isso no ano passado, ele vai lá e ele votou contra a concessão desse habeas corpus hoje. Aí todo mundo falou, caramba, o Marco Aurélio de Mello mudou o voto? Isso é muito, mas muito estranho. E quando a Lava Jato sofreu uma derrota no STF faz 2, 3 semanas, foi 10-1. Esse um voto foi do Marco Aurélio de Mello. Então fica todo mundo pensando, mas ele mudou de opinião ou ele está tentando, ele está vendo o que vai acontecer lá na frente e está falando, gente, calma, que isso aqui talvez não dê certo. Eu não sei, se eu ficar falando aqui eu vou ficar especulando e a gente não gosta de especular, vamos falar do que é certo. O que é certo é que o Gilmar Mendes declarou guerra à Lava Jato e Gilmar Mendes tem em suas mãos o processo de suspeição do Sérgio Moro, o habeas corpus. A Lava Jato está tentando correr para fazer com que o Lula seja solto antes disso. Por quê? Porque se o Lula está solto, o habeas corpus não vale, porque o habeas corpus é para soltar. Se o Lula está solto, o habeas corpus não vale nada. O Lula teria que entrar com outro recurso. E aí o Lula perde tempo. Além de que o Lula fica nas mãos da Lava Jato, porque o Lula estando em prisão domiciliar, e é isso que eles estão tentando obrigar o Lula a fazer, o Lula fica nas mãos dele, porque eles podem falar em qualquer momento, o Lula está sendo um mau presidiário, não presidiário, ele está tendo mau comportamento, Lula volta para a prisão. E aí podem colocar o Lula em um presídio comum, como eles queriam fazer 1 mês atrás, lembram disso? Eles podem agora falar, não, agora ele vai para um presídio comum, não vai mais ficar na superintendência da PF. E aí coloca o Lula com um bando de assassino. Esse é o joguinho da Lava Jato, é continuar controlando o Lula. Mas eles estão cercados pelo STF, pelo Bolsonaro e pelo Rodrigo Maia. Eles estão cercados por todos os lados e pelo Lula, porque o Lula não aceitou e agora a juíza vai ter que obrigar o Lula a pagar quase 5 milhões de multa. E o Lula não tem 5 milhões, eles já bloquearam os bens do Lula e não tem nada na jurisdição, não existe previsão nenhuma de você executar os bens de alguém na primeira instância para fazer com que ele pague uma multa que é para uma progressão de regime que o próprio presidiário não quer. E se o presidiário não quer, ele não tem bom comportamento, porque ele não está concordando com nada, então não é um bom comportamento. Se não tem bom comportamento, a lei diz que ele não pode ter progressão de regime. Então só o fato do Lula não querer faz com que em qualquer pessoa que julga a lei seriamente diz que não, então esquece isso, deixa ele lá. Mas não, eles vão tentar fazer com que o Lula saia. Esse é o joguinho da Lava Jato porque eles são encurralados.
O fato de eles estarem encurralados e saberem disso fizeram com que eles sentassem essa cartada final. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Amanhã o STF vai ter uma decisão muito importante. Depois dessa decisão, eu vou comentar o que isso pode mudar no processo do Lula e nos outros processos da Lava Jato. Mas o Moro tá, com a água aqui. E ele tá com a água aqui, faz muito tempo. Por mais que ele tente puxar o saco do Bolsonaro, por mais que ele tente um tipo de apaziguar a situação, ele não consegue, porque o Bolsonaro sabe que ele quer ser presidente. Hoje os filhos do Bolsonaro atacaram muito, mas muito, um grupo do Senado chamado Muda Senado. Esse grupo do Senado se reuniu com o Deltan Dallagnol na sexta-feira passada, ou na quinta ou na sexta-feira passada. São 20 senadores. A maioria deles são do Podemos, é liderado pelo Podemos praticamente esse grupo. E o Podemos, o nome do partido diz Podemos tudo. É o partido lavajatista, que a Lava Jato acha que pode tudo, então encontrou um partido com um nome que combina com eles. E os filhos do Bolsonaro estão atacando nas redes sociais e onde eles podem, nos mais de 10 mil grupos de WhatsApp que eles têm, eles estão soltando tudo para atacar esse grupo de direita chamado Muda Senado, que é um grupo lavajatista. Por quê? Porque eles não querem dar poder para o Sérgio Moro. Eles sabem que o Sérgio Moro é um adversário. E eles sabem que o Bolsonaro tem 30% de aprovação, enquanto o Sérgio Moro tem 50%, 51%. E a aprovação do Bolsonaro cai, e a aprovação do Sérgio Moro, apesar da Vaza Jato, apesar dos ataques do STF, está estável. Porque quem ataca o Sérgio Moro tem uma aprovação limitada. O Lula tem 50% de aprovação, que é a metade do Brasil que não gosta do Moro, gosta do Lula. Está dividido. O Bolsonaro é a terceira força do país hoje. Por isso ele quer destruir o Sérgio Moro. E quando o Sérgio Moro for destruído, a única consequência é o Lula estar livre e solto. E o Bolsonaro sabe disso. Por isso o Sérgio Moro continua em banho-maria e por isso que a situação continua indefinida e vai continuar indefinida por um tempinho, até que o STF, e vai ser esse mês, em outubro, quem diz não sou o Thiago, quem disse foi o Gilmar Mendes, quem disse foi o Dias Toffoli, que o STF vai julgar várias pautas importantes relativas a Lava Jato nesse mês de outubro. Inclusive, talvez a prisão em segunda instância, que não tem nada a ver com a Lava Jato, mas que afeta vários casos da Lava Jato, inclusive caso do Lula. Então, vamos esperar para ver o que acontece. Enquanto isso, o que a gente pode fazer é rir da cara dos ministros do STF, que foram humilhados pelo Gilmar Mendes. E olha, ser humilhado, ok, mas ser humilhado pelo Gilmar Mendes, você tem que estar num nível muito, mas muito ruim de moral para você ser humilhado pelo Gilmar Mendes, da forma que eles foram, principalmente. Então a gente usa esse dia de hoje para rir da cara deles. E a CPI das fake news tinha uma reunião hoje que foi cancelada por causa da votação da reforma da Previdência no Senado. E a reunião vai ser na semana que vem. Os bolsonaristas estão desesperados. A última vez eles perderam de 15-4. Dessa vez eles vão tentar obstruir, mas tudo indica que eles vão perder de novo de 15-4, de 14-5. E as votações lá estão sendo nesse nível. Eles estão sofrendo goleada atrás de goleada. É isso, gente. Vamos esperar aqui para ver o que acontece. E amanhã estamos aí. Vamos continuar na oposição. Se o Rodrigo Maia publicar qualquer coisa no Twitter, vamos lá encher o saco dele. E CPI da Vaza Jato já. E vamos curtir os comentários dos nossos que comentarem lá, para que apareça primeiro, para que ele veja. E a gente continua assim, fazendo uma vigília, porque a gente quer essa CPI. Falou.